esteja sobre todos nós. Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs desta igreja, da nossa igreja, e também a todos os demais irmãos e irmãs que estão participando deste culto conosco em outros lugares. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje nós daremos ênfase à importância da consagração da nossa vida a Deus. Ao darmos início a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Irmãos e irmãs, somos todos chamados à adoração. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Nesse instante, ouviremos o cântico em louvor ao nosso Deus. Dai ao Senhor louvor. Oremos. Glorioso e eterno Deus, Deus de toda graça, misericórdia e amor, Deus santo, grandioso, majestoso,
Glorificado seja o teu santo e bendito nome para todos sempre. O Senhor é o nosso Deus e nós estamos apresentando este culto de louvor ao teu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Recebe, Senhor, este culto como expressão de louvor, adoração e gratidão da tua igreja. E fazemos este culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, faremos a leitura do Salmo 100. Diz assim o Salmo tão conhecido: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nesse instante, irmãos e irmãs, cantaremos o hino Cantai a Cristo, número 93. Louvemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. A carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como vossos instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Esse texto, irmãos e irmãs, chama-nos ao momento da confissão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Cantemos nesse instante
ao orarmos, Senhor. Oremos. Bondoso Deus, volta o teu olhar para nós e tenha misericórdia de nós. Reconhecemos a nossa condição pecadora, reconhecemos que nem sempre fazemos aquilo que é da tua vontade. Por isso, nesse instante de oração, nós suplicamos o perdão para os nossos pecados. Tem misericórdia de nós e ouve as nossas orações. Confiamos em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Por isso, nesse instante, Senhor, aqui suplicamos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Oramos assim, porque confiamos na misericórdia do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por tão maravilhoso perdão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Salmo 32, versículos 1 e 11, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos e irmãs, pela fé somos perdoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, cantemos a beleza de Cristo. Dando continuidade a este culto, louvemos ao nosso Deus, Ele que é o nosso Deus, Senhor da nossa vida, e também cantemos o nosso comprometimento, o nosso compromisso com o Deus da nossa vida. Louvemos ao Senhor.
congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele já derramou, e uma igreja forte edificou. A louvor e tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, tudo em nós, os teus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele já derramou, e uma igreja forte edificou. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E temos enfatizado através desse culto a importância da consagração a Deus. E é sobre isto que queremos refletir neste momento do culto. Precisamos consagrar a vida a Deus. E para esta meditação, faremos a leitura na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante em que vamos meditar na Tua Palavra, suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos ser orientados, fortificados, conduzidos
pela Tua Palavra. Fala ao nosso coração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Precisamos consagrar a vida a Deus. Consagrar. O que significa a palavra consagrar? Consagrar significa dar, oferecer, doar-se. O ser humano, por natureza, é mais propenso a receber do que oferecer. Veja, por exemplo, irmãos e irmãs, uma criança gosta de receber coisas, gosta de receber presentes, mas crianças não gostam muito de repartir, de doar. Tanto é que precisam ser ensinadas nesta importância do repartir, do compartilhar. Mas, irmãos e irmãs, não é só as crianças que apresentam esta dificuldade. Os adultos também experimentam a dificuldade em relação ao oferecer, ao doar. A tendência de querer sempre receber, a tendência de querer sempre se beneficiar, pode ser percebida no ambiente religioso, principalmente em relação à igreja. Geralmente, muitas pessoas acham que igreja é lugar de receber. Acham que igreja é lugar de receber bênçãos, receber cura, receber prosperidade material, receber milagres, receber orações. Também acham que igreja é lugar de receber um bom atendimento, receber uma boa acolhida, receber uma boa programação de culto, receber ajuda espiritual, receber ajuda material e até receber ajuda financeira e muitas outras coisas. Entretanto, irmãos e irmãs, neste momento de culto, nos deparamos com o texto bíblico que enfatiza a dinâmica do dar, do oferecer, do doar-se, em detrimento do receber. O texto que estamos meditando, este pequeno versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida. Rogo-vos que apresenteis, ofereceis a vossa vida, o vosso corpo. Por isso, este versículo incomoda. Parece até ser inconveniente para muita gente, porque mexe com o comodismo, mexe com o conforto pessoal. Afinal, parece que é mais confortável e mais agradável receber do que dar, receber do que oferecer. Mas neste momento de meditação, estamos abordando este tema: precisamos consagrar a vida a Deus. Então, irmãos e irmãs, vejamos a orientação bíblica sobre a consagração. Em primeiro lugar, queremos falar sobre a Bíblia e a consagração. Existem muitos textos
bíblicos que falam da importância da consagração, de nos consagrarmos a Deus, de nos oferecermos, de nos doarmos ao Senhor, a Deus. Por exemplo, no Salmo 100, Salmo que já lemos no início deste culto, o versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor, consagração. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 12, versículo 11: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Veja só, servindo ao Senhor, consagração. Ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos, consagração, servir, consagrar. O apóstolo Pedro diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Consagração, serviço. As Escrituras, a Bíblia, diz que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir, e ordenou que a sua igreja deveria fazer o mesmo. Também as Escrituras enfatizam que o Espírito Santo nos chama e nos capacita para servirmos a Deus com poder, com unidade e com amor. Servir a Deus, consagração. Também as Escrituras dizem, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o serviço a Deus, a consagração a Deus está presente nos céus, conforme relatos de Apocalipse, que dizem: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. E ainda em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, está escrito: nela, na Jerusalém celestial, na cidade celestial, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Consagração, inclusive na glória eterna. Por isso, irmãos e irmãs, a Bíblia, as Escrituras, elas falam muito sobre consagração, a importância da nossa consagração a Deus, do nosso oferecer a Deus, do nosso doar-se a Deus, do nosso serviço a Deus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, precisamos refletir que consagração é um apelo ao coração. O versículo que estamos meditando, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo Paulo faz um rogo, e um rogo trata-se de um chamamento urgente, no caso aqui, direcionado à igreja. Esse rogo é um chamado urgente para que a igreja possa oferecer-se ao serviço de Deus, para que a igreja possa consagrar-se a Deus. Mas, irmãos e irmãs, este rogo, este apelo, não pode apenas alcançar os nossos ouvidos. Este rogo, este apelo à consagração da nossa vida deve entrar pelos nossos ouvidos, mas precisa descer ao nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração, nós valorizamos. Tudo aquilo que está presente em nosso coração, nós valorizamos. Qualquer causa, qualquer situação
que esteja presente em nosso coração, nós vamos valorizar. Assim também é a consagração a Deus, é o nosso doar-se a Deus. Não basta apenas este rogo, este apelo, penetrar apenas aos ouvidos, conforme costumam muitas vezes dizer no popular: tal coisa entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Quando se fala sobre isso, está querendo se dizer que a pessoa ouviu uma determinada coisa e não deu a menor importância. Não, irmãos e irmãs, este rogo-vos, pois, irmãos, precisa alcançar o nosso ouvido, mas mais do que isso, precisa descer ao nosso coração. Há muitos crentes que ouvem com o ouvido, mas não escutam com o coração. Nós precisamos ouvir com os ouvidos este apelo importante: rogo-vos, pois, irmãos, ouvirmos com os ouvidos, mas que este apelo também desça ao nosso coração. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, também precisamos enfatizar que consagração é uma questão de consciência e ação. O rogo proferido pelo apóstolo Paulo nesse texto certamente quer que os cristãos de todos os tempos tenham consciência da necessidade de ter as suas vidas consagradas a Deus, através não apenas de consciência, mas através principalmente de atitudes que demonstrem que nossa vida é oferecida, é ofertada a Deus. É importante termos a consciência de que precisamos valorizar a consagração, de ter a nossa vida consagrada a Deus. É importante termos essa consciência. Mas mais do que ter a consciência, mais importante do que ter essa consciência, é importante que isto tudo seja transformado em atitude. Porque de nada valerá termos consciência de que precisamos consagrar a nossa vida a Deus, se isso não for transformado em atitudes no dia a dia. Demonstramos que a nossa vida é consagrada a Deus na medida em que transformamos isso em ação na nossa vida, na medida em que praticamos a vontade de Deus. Quando praticamos aquilo que é da vontade de Deus, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus no dia a dia, na simplicidade do dia a dia. Os nossos atos devem ser para o louvor da glória de Deus. Isso é um ato de consagração a Deus. Tudo aquilo que façamos e que não combina com a vontade de Deus, nós não estamos consagrando a Deus e nem glorificando o nome do nosso Deus, do nosso Pai Celeste. Por isso, irmãos e irmãs, a consagração deve ser uma questão de consciência, mas também deve ser uma questão de ação. Precisamos ter a consciência da importância da consagração e precisamos transformar isto em ação. Não basta, por exemplo, apenas ter consciência que é preciso perdoar, se na prática não se perdoar. Não basta ter apenas a consciência de que é preciso amar, se na prática a pessoa não amar. É preciso consciência, mas que essa consciência seja traduzida em atitudes. Irmãos e irmãs, consagração requer uma consciência e uma ação. A Bíblia nos ensina, nos dá a consciência de que precisamos consagrar a nossa vida a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia nos dá essa consciência, mas cabe a nós transformarmos esta nossa consciência, este nosso entendimento, em atitudes concretas do nosso dia a dia. Portanto, irmãos e irmãs, a igreja
é chamada para servir, a igreja é chamada para oferecer-se, a igreja é chamada para consagrar-se a Deus. A igreja recebe o rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vimos nesta reflexão que a Bíblia enfatiza o valor e a importância da consagração a Deus. Também vimos nesta reflexão que consagração é algo que deve ultrapassar os nossos ouvidos e descer ao nosso coração. E também vimos que consagração requer consciência bíblica, entendimento bíblico, que devem ser transformados em ação, em atitudes concretas que agradam o nosso Deus e Pai. Diante do ensino da palavra de Deus e como cristãos que somos, qual atitude devemos ter? Qual atitude devemos cultivar na nossa vida? Receber, querer para si ou oferecer? Receber ou doar? Receber ou consagrar? Qual atitude devemos cultivar para a glória de Deus? Portanto, irmãos e irmãs, consagremos a nossa vida para o serviço a Deus, consagremos a nossa vida para o serviço à sua igreja, consagremos a nossa vida aqui neste lugar e aí no lugar que você está. Consagremos a nossa vida para o louvor da glória de Deus. Conforme a Bíblia ensina, tudo aquilo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, finalizando, que todos nós possamos dizer a Deus: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
envio, momento em que colocamos a nossa vida em oração e súplica diante de Deus. O Salmo 143, versículo 1 diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Deus é fiel e Ele ouve as nossas orações. Cantemos nesse instante: Tu és fiel, Senhor, a primeira estrofe. Oremos. Maravilhoso Deus, nesse instante de oração e súplica, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. O Senhor conhece todas elas. E, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre o teu povo, sobre os teus filhos e filhas, e que o Senhor possa estar, Pai, agindo em cada situação, segundo a tua santa e bendita vontade e para o louvor da tua glória. Que cada situação, seja de enfermidade, seja de necessidade emocional, seja de necessidade material, de necessidade espiritual, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor esteja agindo na nossa vida, o Senhor esteja nos abençoando com a tua grande fidelidade. Nós oramos assim porque confiamos na ação maravilhosa do Senhor na vida do teu povo. Cuida da tua igreja, cuida dos nossos irmãos e irmãs, cuida das nossas famílias, e que o Senhor possa estar sustentando a todos nós com a tua graça, com o teu amor e com o teu poder. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já caminhando para o encerramento deste culto, em que demos ênfase ao tema da consagração, a importância de consagrarmos a nossa vida a Deus. E por isso, nesse instante, nós cantaremos o hino Segurança Bendita 198. A última estrofe desse hino diz: Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre lhe fazer. Que assim seja nas nossas vidas. Cantemos. Amen.
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus e que no dia a dia desta semana nós possamos sempre consagrar a nossa vida a Deus. E nesse instante, ao encerrarmos o culto, ouviremos o pós-lúdico. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs.